E aí, beleza? Mais um vídeo pro canal. Nesse vídeo aqui eu vou estar falando sobre esse jogo, Wonders Eternal World. Ele é bem parecido com Maple Story 2. Quem gostou de Maple Story 2, fiquem de olho nesse jogo, que ele está próximo para ser lançado. São informações com relação a isso que eu vou estar trazendo e algumas informações a mais. Desculpa aí se eu estiver meio apressado ou estiver falando tudo errado, é que hoje acordei de manhã aqui para ir para trabalhar e fiquei sabendo que eu vou um pouco mais tarde. Aconteceu algumas coisas aí e aí deu um imprevisto e eu vou acabar hoje indo trabalhar um pouco mais tarde, então eu aproveitei para estar gravando esse vídeo aqui de manhã. Então eu ainda não acordei muito bem, ainda tô meio zonzo. Então, por que eu tô falando então toda hora? Puta que pariu, velho. Esse jogo é bem interessante, para quem gostou de Maple Story vai gostar desse jogo. É um jogo gráfico estilo chibi, personagem de cabeça grande, corpo menor, pequeno, estilo gráfico anime, bem colorido, bem intuitivo, bem feito, mas não procura a realidade. Para quem não está acostumado com esse tipo de jogo, pode ser que não se interesse tanto, mas é um estilo gráfico que existe, não procura a realidade, procura ser mais caricato. Os monstros, por exemplo, são todos cabeça grande, chibi. Geralmente os boss são assim, né? Tem lá um boss gato, um boss leão, tem a cabeça grande, é aquele estilo chibi para quem conhece. Para quem não conhece, eu já falei como é: cabeça grande, corpo pequeno, caricato. Um pouco caricato, né? Não tudo, mas é um pouco bem um design bem mais que não procura a realidade. RPG, MMORPG, porque no caso aqui o jogo tem os elementos de RPG que eu vou explicar para quem, caso alguém que esteja vendo aí não conhece. O elemento MMORPG porque você consegue jogar com várias pessoas, você está andando ali pelo mapa, pode ser que você encontre pessoas upando, tudo mais, se junte a essas pessoas, fazendo missões. Tem a Boss World, que junta um monte de gente, então tem toda uma mecânica de Massive World, né? De algo massivo. RPG geralmente não tem. Alguns têm co-op, mas é bem limitado. É um co-op onde você vai lá, entra com um grupo de pessoas, com 3 pessoas, 4 pessoas, 2 pessoas. Alguns você não tem nenhum co-op multiplayer em em todas as mecânicas do jogo. Por exemplo, o Genshin Impact, onde você não tem uma mecânica de multiplayer aberta quando você está explorando. Você pode convidar pessoas, convidar amigos, mas você não tem aquele matchmaking. Você não pode uma pessoa, você tá lá e de repente entra uma pessoa e várias pessoas e começam a jogar com você. São apenas 4 pessoas. Esse aqui é diferente. Ele já tem essa mecânica mais de MMORPG, que é o negócio de você estar jogando em massa. É RPG porque tem as mecânicas de RPG, progressão, upa de nível, conforme você vai upando de nível fica mais forte, libera skills, habilidades novas, progride a classe que você escolheu, você consegue progredir e ir para outra classe. Nesse eu não sei se vai ter, no Maple Story 2 tem, você consegue trocar, você está numa classe, você escolheu cavaleiro, você consegue evoluir a classe cavaleiro, sei lá, para um cavaleiro das trevas, cavaleiro da luz, você consegue, é um exemplo, você consegue subir de classe. Então essa é uma mecânica que tem geralmente nos RPGs, não em todos, mas em alguns tem. Não em todos, mas na maioria tem, aliás. Várias classes, como aqui eu vou estar mostrando aqui. O jogo já começa com 8 classes distintas. Eu dei uma olhada aqui para ver se aqui não estava mostrando o masculino e feminino de cada classe, mas não. São 8 classes. Tem a parte de customização também. Você escolhe a classe e customiza o personagem. Vai lá, muda cabelo, muda cor de olho e o caramba 4. Então tem a parte de customização, que geralmente é algo de RPG também. Não é intrínseco apenas ao RPG, mas é algo conhecido do RPG, inclusive o de mesa, né? No de mesa você vai representar um personagem que muitas vezes não é igual a você. Ele é fortão e você às vezes é magro, ou você é fortão e você pega um mago que é magrelo e solta magia. Aí vocês falam como o personagem é, se ele é nórdico, se ele é asiático. Então você é uma coisa que vem até lá de trás do RPG de mesa. Então você tem aí algo que também é algo que quando você vê muito em RPGs, que é você personalizar o personagem. E o jogo tem tudo isso daí. E tudo isso atrelado a, como eu falei, o design
aquele design chibi, aquele design muito parecido com ao que o Maple Story 2 fez. Então, para quem gosta, quem gostou de Maple Story 2, vai gostar desse jogo aqui. Eu recomendo, estou trazendo esse vídeo inclusive para isso, para vocês ficarem sabendo, caso ainda não saibam desse jogo, e já ficarem de olho, que o lançamento dele está prestes. Agora, depois de falar sobre o jogo, sobre o que é o jogo e tudo mais, eu vou falar aqui com relação ao lançamento. Esse é um dos sites que eu uso, MMORPG Brasil. Tem o site do Flow Games, tem vários outros, mas eu acompanho esse aqui há anos, eu já posso dizer isso. Então já é um site que eu estou mais padrão de utilizar. Eu uso outros, mas geralmente primeiro eu venho ver nesse aqui. E ele só fala, a maioria das notícias aqui é sobre jogos. Tá deixando na descrição também o link aqui do site que eu estou falando. Provavelmente em algum canto aí do vídeo vai estar esse vídeo aqui, que é o vídeo de pré-registro de lançamento, que eles lançaram um trailer ali, vai estar rodando em algum canto enquanto eu falo aí para vocês. Vou fazer toda a parte de edição, pegar o vídeo, baixar, pôr o vídeo aí. Vou estar pondo na descrição também o link do vídeo, para estar aí tudo certo para vocês estarem olhando como que o jogo é através desse trailer. Pode ser que não tenha muita coisa, mas vai dar para vocês ver aí o design do jogo e tudo mais, e ver se vão ter interesse em estar dando uma olhada. Aqui diz que primeiro o jogo vai sair para as Filipinas, Malásia, parte asiática e Austrália. Ou seja, nem todo mundo vai estar tendo acesso. Aqui também diz que o lançamento é Google Play App Store, ou seja, mobile, mas ele vai ter lançamento também para PC. Eu vou estar mostrando aí essa informação um pouco mais para frente. Tem as especificações até mesmo no site oficial deles. E aqui diz que primeiro vai sair para esses locais aqui. Para quem usa Play Store, App Store, sabe como que funciona. A App Store, as lojas que vão aparecer primeiro para fazer download vão ser a desses países. A do Brasil, por exemplo, não vai ter. Nem a dos países que não vai ser liberado aí logo de início o jogo. Porém, tem aquele negócio, o pessoal vai usar os métodos deles, tem os métodos de jogar. Para quem usa celular, eu não sei como é hoje em dia, porque eu não uso celular para jogar nem nada do tipo. Até porque meu celular não teria nem como, meu celular mal consegue ligar direito, mal teria como eu jogar em celular, mas eu sou mais do PC, jogo mais no PC. Não sei como é pro celular, mas deve também ter seus meios de jogar, como eu sei que vai acontecer. Diferente de jogos que não lançam para App Store e tudo mais, como por exemplo o Blue Protocol, que vamos ter que esperar até 2024 para estar jogando. Até agora não falaram nada de close de beta, lançaram registros para close de betas futuros, não para os que já passaram, mas para futuros. Trouxe vídeo aí no canal, e até agora nada de close de beta, então eu já nem boto minha mão no fogo falando que vai ter close de beta agora. Falaram que vai lançar em 2024, não sei como que vai ser. Pelo que falaram, vão lançar no início de 2024 o Blue Protocol. Tem a playlist aí se vocês quiserem saber de informações. Trouxe vários vídeos trazendo informações sobre, inclusive sobre isso que eu estou falando agora. Não acho viável eles fazerem close de beta, sendo que eles falaram que lançamento é início de 2024, eles trazerem close de beta para 2024. Mas até agora não falaram porra nenhuma de close de beta. Lançaram aí, fizeram a gente fazer uns 2 pré-registros para close de beta futuro, mas não falaram nada de close de beta. Para mim eles teriam que lançar um close de beta no final do ano, agora para o global. Então, até agora nada, vamos ter que esperar até 2024, por quê? Eles estão banindo, o pessoal vai, entra, criar conta. Agora eu não sei se colocaram o IP Block não, mas não tinha IP Block. O pessoal conseguia jogar, mas eles iam atrás e baniam o IP. Aconteceu isso comigo também, trouxe vídeos aí mostrando o que provavelmente acelerou o meu banimento, mas o pessoal está sendo banido. Depois de um tempo, não tem como, você é banido, não consegue mais acessar o servidor, o que é normal, o que é certo, até porque não é servidor global, né? Mas o pessoal dá um jeito, e na App Store é bem diferente, porque geralmente os jogos não tem IP Block, não tem esses banimentos assim, a não ser casos específicos. Pelo menos nunca aconteceu comigo, inclusive eu já trouxe vídeo jogando o jogo, saíram antes lá. Não tem como eu falar que não, querer falar, porque acontece, vai acontecer. Eu mesmo já fiz muito isso e ainda faço, e não vou negar isso, não vou falar que não. Eu fico muito ansioso para jogar, eu vou lá, dou uma jogadinha ali, procuro não progredir muito, mais para trazer vídeo mesmo falando sobre o jogo. Mas vai acontecer, muita gente vai jogar.
No PC fica mais fácil, porque no emulador você muda uma coisinha aqui e ali, já era. Já consegue baixar até no App Store de outro país, sendo do Brasil. Tem meios mais fácil? Tem. Você pode usar meios alternativos para baixar pelo PC. Muitas vezes tem lojas alternativas e tudo mais. Então vão jogar esse jogo antes, isso é certeza. Mas primeiro vai sair para essas cidades, depois global. E já estão preparando o terreno para o global, como que diz aqui na notícia. Que já estão preparando o terreno para global. Então já estão fazendo toda a parte de rede e tudo mais para o lançamento para o resto do mundo. Então é um jogo que está prestes a lançar. Fiquem de olho aí, que a qualquer momento vocês podem estar tendo acesso a esse jogo. Agora, vou falar com relação ao lançamento para PC. Aqui já tem as especificações no site. Ali fala só do mobile, né? App Store, Google Play, mas aqui no site vocês podem ver que aqui é em inglês Anywhere on PC and on Mobile. Ou seja, vai ter para PC e para mobile. Então, quem tem PC aí, eu não sei se vai ser lançamento simultâneo para os dois, tipo global. Quando lançar global vai lançar simultâneo. Quando lançar agora para esses países vai ser simultâneo. Mas quando tiver para PC, se lançar simultaneamente para PC, para quem tem PC, em vez de ter que ficar usando emulador, vai poder estar jogando direto no PC, baixando o jogo e jogando no PC. O que é bem melhor, porque o PC vai ter que usar todo o desempenho dele apenas no jogo. Não vai precisar dividir o jogo, o desempenho dele entre o jogo e o emulador. Geralmente quando você usa emulador, o emulador consome CPU, que é o processador, consome VGA, placa de vídeo, consome memória, então você perde desempenho. Muitas vezes jogo que era para estar rodando tranquilo, tá pesado, tá travando em alguns momentos, ainda mais quando tem bastante jogador na tela. E você não vai ter esse problema, porque vai lançar para o PC. Tem as especificações aqui, geralmente eles fazem um pouco acima, para ter uma margem, né? Uma margem aí de erro, não acabar errando em colocar uma especificação muito baixa e acabar tendo vários problemas e o pessoal reclamar. Eles colocam um pouco mais alto, porque daí em diante, dessa especificação em diante, é quando o jogo começa a rodar assim, sem maiores problemas. Porém, provavelmente quem tiver especificações menores do que essa vai conseguir também estar rodando esse jogo, porque ele não é um tipo de jogo que tem a característica de ser pesado. É um jogo que é para ser mais leve. E algo que eu acho muito bom, que é cross-platform. Quando a empresa faz cross-platform, quando o jogo tem cross-plataforma, já ganha o meu respeito. Quando tem port também, que são duas coisas que são muito difíceis de fazer. Eu aí me formei em jogos digitais, praticamente, preciso só resolver alguns 3 cursos lá que eu me ferrei no início, fiz cagada. No início eu dei uma bobeada, fiquei de 3 lá, mas os outros 30 que eu fiz eu passei. Mas eu fiz 2 anos aí de jogos, passei, me formei praticamente e eu sei como funciona a parte de port e é complicado você passar. Vou explicar aqui resumidamente. Você passar um jogo, por exemplo, de celular para PC. Quando você vai fazer o port lá no programa, você tem a opção de fazer a port, mas você não pode simplesmente pegar, por lá, port para PC e fazer a exportação do jogo e tudo mais. Dos arquivos dos jogos, por quê? Você fazendo isso, quando você fizer, por exemplo, do celular para PC, quando o cara abrir o jogo, o jogador abrir o jogo, ele não vai conseguir, ele vai apertar ESC e não vai conseguir nada, não vai acontecer nada. Vai clicar no botão para atacar, não vai acontecer nada. Vai apertar para se mover, não vai acontecer nada. Por quê? Toda a mecânica que foi produzida no celular, para o personagem se mexer, dar porrada, bater, fazer as coisas, não vai ser a mesma do PC, não vai ser passada para PC, não vai funcionar no PC. Então não vai dar certo, vai ficar tudo desconfigurado. O cara vai ter que fazer o quê? Antes de fazer o port, ele vai ter que reconfigurar. Essa é uma das partes que ele vai ter que reconfigurar. Ele vai ter que reconfigurar, muitas vezes, se der eu refazer, mas geralmente eles não refazem, vão ter que reconfigurar toda a parte mecânica para PC, por exemplo. Vão ter que pôr lá toda a estrutura. O cara apertou o quê? O que acontece? O cara apertou W, o que acontece? O cara clicou, o que acontece? O cara apertou ESC, o jogador apertou ESC, o que acontece? Eles vão ter que fazer toda... Muitas vezes eles têm que fazer a parte de programação, né? Se o programa que eles usam, a parte que foi feita é toda com script, toda com programação, eles vão ter que entrar, abrir o script, fazer toda a parte lá de pôr a programação de botão do PC. Tem os modelos, os caras vão utilizar modelos, isso é certo.
mas eles vão usar o modelo para ter como referência. Eles não vão copiar e colar só. Eles vão reestruturar tudo aquilo que eles estão vendo só para ter a memória, para ver lá, para não esquecer das coisas, para ter uma velocidade um pouco maior. Mesmo assim ainda vai demorar, porque eles vão ter que reestruturar tudo, passar toda a programação que foi feita para os controles de celular. Hoje em dia tem programas que você faz isso sem ter que ficar reprogramando, programando tudo, com muito mais facilidade. Eu sei disso porque eu já fiz. Caso os caras tenham feito, como eu falei, num programa e ter programado tudo, sem ter que usar programação já feita e mudar algumas coisas, eles vão ter que reprogramar, remexer toda a programação e fazer para que a mecânica de gameplay, de botão e tudo mais passe a funcionar no PC. Porque no celular eles fizeram lá, a programação é diferente. Por exemplo, vai ter a coordenada de touchscreen coordenada. Clicou, apertou o botão, deu touchscreen nessa localização aqui. Aí tem a coordenada e tudo mais, os números. Vai fazer tal coisa. O cara deu touchscreen, apertou. Nessa coordenada aqui, vai atacar. No PC é diferente, é botão. O cara apertou esse botão, vai fazer tal coisa, esse botão vai ser tal coisa. Então quando o cara vai fazer um port já é complicado. Isso daí é uma das coisas. Tem a parte de resolução, que não são as mesmas. A parte gráfica, o cara vai ter que pôr mais gráficos, porque dependendo, ou vai ter que diminuir ou aumentar o gráfico do jogo. Então vai ter que mexer em toda a parte gráfica, em tudo. E é coisa que dá trabalho. Mesmo em empresa grande, os jogos demoram anos para fazer port por conta disso. Demoram, se já não tiverem já feito o jogo pensando em 2 ports, ter mobilizado um pessoal para fazer a parte de PC, por exemplo, e um pessoal para fazer a parte de mobile, toda a parte estrutural. Se já não tiver feito isso, a empresa vai ter que, quando for, por exemplo, um PlayStation que faz o port para PC depois, os caras vão ter que reestruturar tudo para o PC. Apesar que os jogos já são feitos no PC, então é muito mais simples. Porém, os caras têm que reestruturar tudo para passar a funcionar no PC. Toda a parte que eu já expliquei aqui para vocês e muito mais. Tem muito mais coisas ainda que eu não falei aqui, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Então já ganha meu respeito. Imagine cross-platform, que é rede, velho. Rede nem eu sei, velho. Eu não sei nem. Eu sei bem básico de rede. Eu tive rede, sei o básico de rede. Mas o que eu sei é que é mais complicado ainda, porque os caras vão ter que mexer com conexão. Então tem toda essa parte aí. O jogo vai ter cross-platform, o que é muito bom. Tem já um sinal positivo para mim. E para quem gosta de Maple Story 2 já é outro sinal positivo, eu gostei, e já é outro sinal positivo o estilo design do jogo, gráfico, mecânica e tudo mais. Então, eu vou estar testando, nossa, tô falando então pra caramba, é o nervosismo, cara. Vou estar trazendo um vídeo desse jogo quando ele lançar. Pode ser que eu traga lives também. E para quem aí não sabia, esse era o intuito do vídeo, tá trazendo esse jogo para informar quem não sabia e ficar sabendo desse jogo, e para quem já sabia e não sabia da informação, ficar sabendo da informação aí, que o jogo vai estar sendo lançado logo mais, logo menos, e tá informando o pessoal. Eu fico sabendo dessas notícias, eu tô sempre trazendo no canal, então não deixe de estar acompanhando, tá se inscrevendo, ativando o sino de notificação, tá comentando, tá dando seu apoio. Eu tô sempre trazendo esses vídeos assim, eu gosto de trazer, então quando eu sempre fico sabendo de alguma informação, eu já dá aquele gatilho de trazer essa informação para informar o pessoal, pra gente estar jogando junto. Pra que ser egoísta? Eu não sou egoísta, então eu tô sempre querendo compartilhar pra gente estar jogando junto, pra estar tendo mais gente jogando junto, pra estar informando o pessoal que ainda não foi informado, que é um jogo que tem muita gente aí que vai se divertir nele, eu tenho certeza. E esse era o intuito do vídeo, trouxe um pouco mais de informação. Provavelmente vou ter que editar um pouco mais aí, passar uma hora ou mais aí editando, porque falei um pouco mais, porque eu acabo trazendo também, são informações pertinentes, que eu acho pertinentes de estar trazendo. E eu acabo trazendo um pouco mais aí de informação num vídeo que o intuito mesmo era estar informando vocês aí desse jogo e do lançamento prévio dele aí, e o lançamento dele que está para chegar. E bom, é isso aí. Valeu, se gostou do jogo, não esquece de deixar o apoio, eu agradeço demais. Se gostou do vídeo, não esquece de deixar o apoio, eu agradeço demais. De verdade. É isso aí. Valeu, falou.